Bom, pessoal, está quase na hora aí. Vamos para mais uma live. Esperar o pessoal entrar para a gente começar a bater um papo. Por enquanto me digam aí, hoje eu mudei, né? Estou fazendo na minha casa porque aqui eu tenho um computador legal que vai dar para eu acompanhar. Por outro lado, eu tenho outro problema aqui, a iluminação não é muito boa. Queria perguntar para vocês aí como é que está o som e a iluminação, se está dando para ver direito. Vamos ver se o pessoal me responde aqui, que aqui eu consigo ver. Como é que está a iluminação aí, pessoal? Sei que aqui em casa não é muito boa a iluminação, então, se vocês puderem me ajudar aí dizendo se a iluminação está boa. Não vai dar para eu acender mais lâmpada aqui não, que tinha eu já acendi. Bom que aqui em casa eu também tenho meu óculos, né? Se eu precisar enxergar direito, eu boto o meu óculos aqui. Aí fica mais fácil de eu ler aqui no computador e responder vocês. Velho é assim mesmo, né? O braço vai ficando curto, né? Você vê que o meu celular despertou aqui. É porque a gente está fazendo tantas lives. E eu coloco sempre o meu celular aí para despertar para me avisar que vai ter uma live, né? Então a live já me avisou que eu tenho que começar a minha live. Então a gente vai começar. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado aí quem está entrando para assistir essa nossa segunda live. Ela é um pouco parecida com a outra porque também fala de respiração. Eu espero que todos vocês estejam bem de saúde, estejam aí curtindo a quarentena. Eu sei que deve estar sendo muito difícil para a maioria de vocês estar em casa sem poder ir para a academia treinar. Então, pessoal, se vocês acharem que está difícil para vocês, imagina para mim que treino Kung Fu, que todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias, eu vou na academia há mais de 40 anos. Imagina como que é difícil ficar dentro de casa sem poder estar na presença dos alunos, sem poder estar pulando lá com os alunos, me divertindo e dando aula. É muito difícil. A gente da TSKF então está fazendo de tudo para manter o contato com vocês de uma outra maneira. É para isso que serve a tecnologia. Às vezes as pessoas dizem que a tecnologia afasta as pessoas. Agora, na época da quarentena, isso está ficando provado que é justamente o contrário, né? Se não fosse a tecnologia, vocês não poderiam estar me vendo. E nem eu a vocês aqui nas carinhas aqui, pelo Facebook. Então, já se passaram aqui um minutinho. Já tem algumas pessoas na live. Agradeço o pessoal que já entrou aí. E nós vamos começar a live então, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, os professores e os mestres mais antigos, se quiser responder, já pode responder também. Porque senão eu tenho que ficar lá e cá respondendo, vocês mesmos podem responder. Mas as que vocês não souberem, eu respondo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa live aqui. Tive que afastar os móveis aqui um pouquinho para a gente poder fazer essa live. Se vocês não me enxergarem direito, vocês me falam aí no comentário também. Nós vamos falar de respiração, da respiração laçal. Então nós vamos começar aqui com um pouco da história dessa respiração. Eu acho que todo mundo que pratica Kung Fu já ouviu falar uma história ou um mito de um monge que viajou da Índia para a China, para o templo de Shaolin, introduziu lá alguns tipos de respiração e alguns tipos de exercícios. Eu vou chamar de história, mas há controvérsias, então pode ser mito também, né? Mas diz essa história que... primeiro vamos falar quem foi esse monge. A maioria já conhece, é o Bodhisattva Avalokiteshvara Bodhidharma, mais conhecido como Damo, que viajou para a China e introduziu alguns exercícios lá no templo de Shaolin. Então Damo, no tempo que ele teve no templo de Shaolin, ele escreveu 12 livros.
tá bom? Então esses livros foram perdidos. Depois de muitos anos encontraram esses livros. E nenhum desses livros tinha as figuras, os manuscritos dessa respiração, né? Muito tempo depois. Então ele escreveu 12 livros e nenhum desses livros tinha essa respiração. Então ela também é conhecida como respiração de Damô, ou Lassal, como todo mundo conhece, tá bom? Essa respiração ela começou mais sendo desenvolvida em Xangai por um médico. Eu não me lembro exatamente qual foi o nome do médico, mas em Xangai essa respiração é muito praticada, tá bom? Então essa pequena história aí da respiração Lassal. E qual que é a importância da gente, das respirações? Como por exemplo do Qigong, da última live. Mas qual que é a importância de respirar? Bom, vocês há de convir comigo que respirar é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Se você for pensar, por exemplo, entre respirar, comer, beber, dormir, que são todas as coisas que nós somos obrigados a fazer, senão a gente morre ou fica débil mental, entendeu? A respiração é a mais importante. Por exemplo, quanto tempo você conseguiria ficar sem respirar? 1 minuto? 2 minutos? 3 minutos? Os super-humanos aí, 4 minutos, 5, 6 minutos sem respirar? Não é muito mais do que isso. E sem comer? Quanto tempo você ficaria sem comer? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês? E beber? E água? Tomar água? Quantos dias você ficaria sem tomar água? E sem dormir? Quantos dias? Então, por aí você percebe que respiração é a coisa mais importante que a gente tem na vida. Sem o ar, a gente não vive, tá bom? Então, por isso que respiração é muito importante. E é lógico, respiração foi a primeira coisa que você fez ao nascer. Logo depois que você nasceu, em seguida você já tomou uns tapas na poupança para ficar esperto e saber como que a vida é dura. E aí você deu aquela chorada e deu aquela inspirada. A primeira coisa que aconteceu foi que o ar penetrou nos seus pulmões e queimou os seus pulmões. Entendeu? E você chorou com isso, com o tapa e com a queimada do ar, do oxigênio que entrou nos seus pulmões. Tá bom? Então, assim que você nasceu, você já começou também a morrer. Porque o ar nos deu a vida e também nos dará a morte. Ele vai nos matando gradativamente até o final da vida. Ele vai queimando a gente. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada se tem alguma pergunta aqui já e ver quem que está aqui no ar. Deixa eu aumentar aqui, que assim fica mais fácil de eu ver. Muito bem, não temos perguntas, então a respiração é a coisa mais importante na vida da gente. Sem oxigênio a gente não vive, tá bom? Mas eu costumo nos meus... E assim fica mais fácil de eu... Ixi, deixa eu apagar o som aqui do meu computador aqui, senão vai atrapalhar. Muito bem, apaguei. Muito bem. Às vezes quando eu dou algum curso, ou falo na academia, ou dou alguma palestra, eu falo muitas coisas que às vezes as pessoas não entendem, ou não curtem. Então, deixa eu falar algumas coisas para vocês antes da gente entrar mais ainda a fundo. Não acreditem em tudo que eu vou dizer aqui. Pode ser que eu seja um louco, um débil mental, sair lá do manicômio e estou aqui fazendo uma live para vocês. O importante é absorva aquilo que você acha que está legal, o resto você despreza, tá bom? O ser humano, a evolução do ser humano é uma coisa cumulativa. Então o ser humano, ele tem toda a experiência dentro de si, do mineral, do vegetal, do animal e do hominal. Então, veja as plantas. O ser humano,
onde está o mineral no ser humano? Onde está o mineral representado no ser humano? Está através das unhas, através dos dentes, através dos ossos. Os ossos são os únicos minerais que conseguem crescer, tá bom? Então, por isso que eu digo, eu falo algumas coisas que as pessoas podem não aceitar, ou, isso não é baseado na ciência, não importa, o que for legal você tira para você, tá bom? Então, nós temos a experiência do mineral dentro de nós, e nós temos também a experiência do vegetal. O que são os pulmões? Os pulmões, ocultamente, ele é o vegetal dentro de nós. Observa-se o pulmão, ele não é uma árvore invertida dentro de você. Pode reparar que ele parece com uma árvore. E ele faz o inverso do que faz o ser humano. O que faz o ser humano? Ele inspira oxigênio, o oxigênio entra pela sua corrente sanguínea, queima o carbono dentro de você, solta fumacinha e você elimina em forma de gás carbônico pelo suor, ou seja lá por qual forma, pela respiração e tudo mais. A árvore que tem... O que faz o vegetal? O vegetal faz exatamente o oposto. Ele inspira gás carbônico e solta oxigênio. Dentro de nós, o pulmão representa a árvore, tá bom? Então é isso que eu queria dizer para vocês verem que nós temos dentro de nós a experiência do vegetal. E nós temos a experiência do animal também. O animal é representado pela salamandra, pelo calor. Então todo o nosso processo respiratório é um processo colérico, é um processo de fogo. Então queima o carbono e nessa queima você consegue fazer tudo o que você tem que fazer. Então é todo um processo cumulativo. Então do animal nós temos também o instinto. Embora o nosso instinto esteja adormecido, o instinto é o animal que tem dentro da gente, ok? E nós temos o hominal, nossa vida normal. O animal tem uma coisa, o hominal tem uma coisa diferente de todas as outras, que é a inteligência, que os animais não têm, que é o raciocínio, tá bom? Só para eu dar uma introdução maior do quanto é importante a respiração na vida do ser humano. Então agora a gente vai começar a ensinar para vocês como é que se faz o laçal. Eu volto a dizer para vocês, na TSKF a gente sempre busca ensinar as coisas de uma maneira um pouco diferente. É a mesma coisa, talvez feita com um pouquinho de diferença, tá bom? Primeira coisa que nós vamos ensinar é a mesma coisa que eu ensinei na live do Camisa de Ferro. Como pode ser que tenha outras pessoas participando dessa live, eu também vou falar nessa live, ok? A primeira coisa que nós vamos ficar preocupados na hora de fazer o laçal é com a direção. Para qual direção nós vamos fazer? Então nós vamos fazer o laçal sempre virado para o norte magnético. Então o ideal seria você comprar uma bússola, ou ver uma bússola aí no celular, que é meio chata as bússolas do celular. Compre uma bússola baratinha e então você posiciona ela e veja qual é o lado do norte magnético, vira para o norte magnético. Aqui eu não vou fazer para o lado do norte magnético, mas o ideal é para o lado do norte magnético. Por quê? Porque é o lugar onde se carrega a energia. As pirâmides do Egito, as grandes pirâmides, elas estão viradas para o lado norte. Então é por isso que a gente faz isso. Fazemos isso também porque no nosso cérebro nós temos algumas células chamadas de células piramidais. E eu não sei se vocês sabem, mas se vocês tiverem uma pirâmide, vocês podem comprar uma pirâmide, mas compra uma pirâmide numa casa esotérica, onde a pirâmide ela é construída nas medidas corretas. Aí você compra uma bússola, posiciona ela para o lado norte, que é dessa maneira que a pirâmide vai ser carregada. Como nós temos células piramidais, natural que se você estiver virado para o norte magnético, você vai ficar mais carregado de energia também. As pessoas podem falar assim, poxa vida, mas esse mestre está louco. Pode ser, entendeu? Mas se você fizer uma experiência simples, faça uma experiência. Compre uma pirâmide bem construída e faça uma pirâmide. Pegue 2 copos, pegue algodão e água, coloque nos 2 copos com algodão e plante um feijão num copo e plante o feijão no outro copo. E daí você põe um copo dentro da pirâmide, outro copo fora da pirâmide.
Espera uma semana para você ver qual a planta, qual o feijão que vai crescer mais. Você vai perceber que o feijão que está dentro da pirâmide vai crescer muito mais do que o que está fora da pirâmide. O que vem a provar que a pirâmide tem energia. É por isso que os faraós eram enterrados dentro da pirâmide, eram embalsamados e eram colocados na posição da pirâmide onde tem mais carga de energia. E é por isso que eles ficavam muitos anos sem apodrecer, por causa da mumificação e por causa da energia da pirâmide. Só para vocês terem uma ideia de como é importante você fazer essa respiração virada para o norte magnético. Mas você pode também fazer, por exemplo, virado para o Sol, porque o Sol é toda a nossa energia. O Sol é da onde nós surgimos e é para onde nós vamos encerrar tudo, ok? Não precisa acreditar em mim, mas tudo veio do Sol e tudo voltará para o Sol, tá bom? Então, primeiro passo é você se posicionar para o lado do norte magnético ou de frente para o Sol. Não consegue fazer nada disso? Faz de qualquer lado, não tem problema nenhum, né? Não vai ser tão ruim assim, tá bom? E depois nós vamos ver qual é a posição do corpo. Então eu vou mostrar aqui para vocês, se vocês não estiverem enxergando, vocês me falem, tá bom? Muito bem. O corpo ele deve estar com o quadril encaixado e as pernas semiflexionadas. Então a posição do corpo é essa, ó, observa. Tá vendo? Posição do corpo. A linha da cabeça em direção ao calcanhar. Essa é a posição ideal, aonde vai correr a sua energia, fluir a energia de maneira melhor. Ok? Então não é assim, por exemplo, ó. Nem assim, ó. Observa, endireita o corpo alinhado, ok? Essa é a posição. Essa é a posição que você vai começar o laçal, é a melhor posição para você começar, ok? Muito bem. Vamos falar um pouco de mais alguma parte no posicionamento. Vamos falar agora qual a largura que os seus pés vão ficar em relação a você, tá bom? Muito bem. Se eu vou ficar de frente para vocês verem. Posiciona os seus pés na largura dos seus ombros, ok? Aí você faz a posição inicial. Encaixa o quadril. Então, pés na largura dos ombros, para te dar um equilíbrio melhor, ok? Vamos ver se tem alguém perguntando alguma coisa aqui. O pessoal está perguntando se essa posição tem no Kung Fu. Sim, muitos estilos de Kung Fu usam esse posicionamento, tá bom? E usa esse tipo de respiração. Quem pratica Tai Chi, então, faz muito esse tipo de respiração. E nós vamos agora para a posição inicial. Então, perna na largura dos ombros, quadril encaixado, semiflexionado as pernas. A posição da mão, nós vamos começar com os braços nesta posição, na altura dos ombros, tá bom? Braços relaxados, mãos relaxadas, punhos relaxados. O olhar, igual no camisa de ferro, olho semiaberto, braços relaxados, olhando para o horizonte, tá bom? Concentração. O que nós vamos concentrar na hora que for começar essa respiração? Nós vamos ficar concentrado apenas na contagem. E qual vai ser a contagem? Nós vamos, na TSKF, a gente faz a contagem igualzinho a gente faz no camisa de ferro, ok? Então, nós vamos fazer, se você não está acostumado, a gente começar contando 111 vezes,
tá bom? Aí você fala assim, lá vem o mestre de novo com esses números. Por que 111? Muito bem, como eu já falei, Deus é uno em essência, trino em manifestação e sétuplo em desenvolvimento, né? Vamos dizer assim, em evolução, sétuplo em evolução. Então o número 3 é muito importante. O número 3, por exemplo, você tem pai, mãe, filho. Deus Pai, Deus Mãe, pai, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem cabeça, tronco e membros. Você tem braço, antebraço, mão. Você tem falange, falanginha, falangeta. Com 3 pernas, você faz um banquinho, por exemplo, entendeu? Então, tudo é trino. Você tem sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestivo. Então, tudo é 3, tá? É com 3 que se faz uma família, pai, mãe e filho, tá bom? Falando isso, dá para vocês já deduzirem um monte de coisa. Então, por isso que esse número é importante. E 111, somando 1 mais 1 mais 1 dá 3. Tá bom? Dividido por 3 dá 1. E 1 é a essência, Deus. Por isso que a gente usa o número 111 para começar. A gente não vai fazer uma vez só. Então a gente faz 111, que somando vai dar 3, que dividindo por 3 vai dar 1, que vai voltar a Deus. É por isso. Aí você pode ir acrescentando. Começa com 111, porque eu sei que no começo pode ser pesado para quem está começando agora. Mas você pode fazer 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, tá excelente demais. Se você fizer 999, você vai virar o bicho. Sua respiração vai ficar muito boa, tá? Sua condição respiratória vai ficar muito boa, tá bom? Então, se você somar esses números, por exemplo, 222 dá 246, dividido por 3, dividido por 2 dá 3, dividido por 3 dá 1, volta a Deus de novo. Se você pegar qualquer dessa sequência, multiplicar e dividir, vai acabar em 1 de novo, vai acabar na essência. É por isso que a gente usa esse tipo de numeração, digamos assim, ocultamente falando, é muito mais interessante, ok? Muito bem, agora nós vamos fazer a posição inicial, como eu expliquei, e vamos fazer a respiração para vocês sentirem como que é, tá bom? Muito bem. Posição, dobrou os joelhos, certo? Subiu os braços na altura do ombro. Quando você expirar, você solta pela boca. Então, né? Expira pela boca. Muito bem. Esse é o laçal. Agora nós vamos explicar alguns detalhes. A mão, ela começa assim, mas quando ela desce, ela abana relaxadamente. Quando ela sobe assim para captar energia. Vira e desce. Quando subir, não passa do ombro. Vai subir até na altura que você começou e descer. Agora eu vou demonstrar como não fazer o laçal. O laçal, ele é relaxado em cima e forte para baixo. Não é forte o tempo inteiro. Então vou mostrar para vocês como fazer errado. Deu para sentir que eu fiz? Não é assim. Tem que ser feito completamente relaxado. Então eu vou fazer uma vez. Eu gostaria que vocês todos aí fizessem junto comigo, tá bom? Eu vou fazer 111 vezes. Vou dar um tempo aí para vocês se posicionarem, tá bom? Vou dar um tempo para vocês se posicionarem. E nós vamos fazer juntos 111 vezes. Você que não está acostumado, que não pratica arte marcial, que está sedentário, faz devagar, porque senão você vai tombar. Depois eu vou dizer aqui o que pode acontecer durante a execução. O que pode acontecer, tá bom?
Tá todo mundo preparado aí pra gente fazer junto? Todo mundo preparado? Já separou os móveis? Já tirou as panelas do fogão? Já tirou os vasos para não quebrar? Já? Tá bom, então nós vamos fazer. Vou fazer 111 vezes. Não vou fazer tão rápido para não assustar os mais iniciantes. Eu vou fazer mais tranquilo, tá bom? E vou contar mentalmente, vocês contam aí de vocês também, ok? Então, perna na largura dos ombros, tá bom? Perna na largura dos ombros. Encaixa o quadril. Braços relaxados. Inspira e solta pela boca. Muito bem. Todo mundo aí conseguiu fazer? Muito bem. Então eu queria que vocês comentassem aí, quem fez, o que vocês sentiram na hora que vocês fizeram, tá bom? Deixa eu dar uma olhada se alguém respondeu aqui. Deixa eu pôr meu óculos aqui. O pessoal tá ali perguntando qual o melhor horário para fazer isso, mas o mestre Antônio já respondeu. É um horário que pouca gente vai fazer nesse horário. Talvez vocês já viram até em filme, grandes mestres praticando Kung Fu escondido dos discípulos de madrugada, fazendo formas lá, tal, e aí o discípulo sai lá e vai lá observar o mestre fazendo lá. Principalmente, eu não me lembro qual filme que o mestre estava lá e fazendo respiração de madrugada. Aí o discípulo ficou lá, ele estava fazendo forma e fazendo respiração de madrugada. Então o horário do pulmão é o horário das 3 às 5 da manhã, mas ninguém vai acordar essa hora para fazer respiração. Então você pode fazer de manhã, pode fazer de à tarde, pode fazer à noite, não tem problema nenhum, tá bom? De manhã é até legal, de frente para o sol, esse tipo de coisa. O pessoal não está perguntando muita coisa porque é bem simples as explicações aqui, né? Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho. Laçal é isso, é essa respiração laçal. Se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Mas nós vamos falar de alguns pontos de atenção que você tem que se preocupar um pouco na hora de fazer essas respirações.
Então vamos falar do primeiro ponto de atenção. Eu já falei deles, mas vou falar de novo. Muito bem. Quando a mão está assim, aqui em cima, a gente chama que é falso. Falso, relaxado. O braço tem que estar relaxado. Para baixo é sempre firme. Então, falso, firme. Falso, firme. Então a mão, ela desce rápido e sobe mais devagar. Ela desce rápido e sobe mais devagar. Então em cima é falso, para baixo é forte, ok? A cabeça, ela não pode estar assim, ó. Eu falei também no começo. O olhar sempre tem que estar olhar para o horizonte, assim. Olhos entreabertos para relaxar bastante, tá bom? Então olhando para o horizonte, cabeça erguida, não cabeça para cá que você está prendendo o fluxo de energia, tá bom? A boca deve estar relaxada. Ninguém me perguntou, mas eu vou falar aqui. Vocês inspiram pelo nariz, expiram pela boca, mas pode fazer inspirando pelo nariz e soltando pelo nariz, tá bom? Se você tiver gripado, dá um certo problema, porque você vai sujar um monte de lugar quando você inspira pelo nariz e está gripado e solta pelo nariz, tá bom? Mas eu até prefiro fazer inspirando pelo nariz, soltando pelo nariz. Mas o mais correto é inspirar pelo nariz, soltar pela boca no laçal, tá bom? Mas pode fazer tudo pelo nariz, que não tem problema nenhum. Então a boca, ela deve estar relaxada, nada deve estar tensionado, tá bom? Então esses são alguns pontos de atenção para vocês melhorarem cada vez mais a respiração de vocês. O peito de vocês, ele não deve estar duro, estufado. As costas sim tem que estar reta. Mas o peitoral é sempre relaxado. Qigong, exercício de respiração, o peitoral é sempre relaxado, tá bom? A linha da cintura é o eixo do corpo. Então, se vocês pegarem aquela figurinha que eu divulguei aí no Facebook, vocês vão perceber como que está a posição do corpo. Ali está certinho, o quadril, ele está alinhado da cabeça, quadril, calcanhar. Então, isso é importante, tá bom? Deixar a cintura como eixo do corpo. Os braços, eles devem estar não fazendo força. A força existe, tá bom? Mas é relaxado. É sempre balançando, como se estivesse numa balança mesmo. Balançando, balançando, balançando. Bem relaxado. Os cotovelos devem estar sempre voltados para baixo, tá? Não assim, ó. O cotovelo é sempre para baixo, ó. Cotovelo para baixo, tá bom? Cotovelo na direção do chão, tá bom? Muito bem. O ponto mais pesado do exercício deve ser o pulso. Todo o peso é no pulso. Então o pulso é balançando mesmo, é abanando, tá bom? Então o peso é mais no pulso e mão. Não é no braço nem no ombro. O peso é na frente. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Esses são pontos de atenção que conforme você vai treinando, no começo você tem que pensar. Então você acaba não esquecendo de muita coisa. Mas depois, quando você está fazendo muitas vezes, tipo 999 vezes, pô, nesse tempo todo dá para você concentrar ali dentro e falar, puxa, eu não estou fazendo tal coisa. Eu preciso melhorar aqui. E você vai automaticamente adaptando e fazendo direito, ok? A sua barriga, ela deve estar firme, mas é firme no seguinte sentido. Olha que importante. Quando você inspira, a sua barriga ela infla. Quando você expira, ela murcha. Por que isso? Porque a respiração ela deve ser abdominal. A respiração abdominal, ela é muito mais completa, porque quando você enche a barriga, o peito enche muito mais. Faça um teste aí para vocês verem. Começa pela barriga, enche a barriga, depois enche o peito. Você fica amplo, você enche tudo de ar, então vai muito mais ar, tá bom? As suas coxas, elas devem estar relaxadas, então os joelhos é meio flexionado, justamente para as suas coxas ficar relaxada. Todo o corpo tem que estar relaxado. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Muito bem. O seu ânus, ele deve estar puxado para dentro. Então você deve travar o seu ânus
Aí você fala, puxa, mas para que travar o ânus? Sabe quando você toma um susto que você dá uma travada no ânus? Meu amigo João Velosa deve estar rindo aí quando eu estou falando isso, porque eu estou vendo ele aqui na foto, tá bom? Isso é para não vazar a energia, entendeu? Não vazar a sua energia pelo ânus. Então o seu ânus, ele é puxado para dentro. Ele é, sabe quando você toma um susto, dá aquela travada? Então, é assim que deve ser o ânus. Então quando você estiver na posição lá, né? Estiver na posição, o seu ânus, ele está puxado para dentro, tá bom? São detalhes que vocês com o tempo precisam fazer. Muito bem, os seus calcanhares devem estar presos no chão, bem presos no chão. E os seus dedos do pé devem estar agarrados no chão como garra, tipo assim, ó, sabe quando você põe o dedo para dentro assim, só os dedos para dentro no chão assim, ó? Entendeu? Você carca o dedo no chão. Você não deve estar com o pé assim relaxado, não. Você está com o pé carcado no chão assim, calcanhar plantado no chão e os dedos agarrados no chão como se você estivesse puxando um tapete com os dedos do pé, tá bom? Então são aí 16 pontos de atenção para você. Não precisa fazer tudo, faz os que você lembrar, mas se você, com o tempo você vai gravando, tá bom? Muito bem, eu não quero demorar muito nessa live, mas nós vamos dizer algumas coisas aí para vocês, algumas reações que podem dar. Eu não sei se o pessoal perguntou alguma coisa aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar um F5 aqui para ver se atualiza. Muito bem. Então vamos ver alguns tipos de reação que costuma dar, principalmente quando você é iniciante, quando você treina, está fazendo pela primeira vez. Primeira coisa que você vai notar é que seu corpo esquenta pra caramba, porque ele ativa totalmente a sua corrente sanguínea. Então, de cara, é um excelente exercício para você fazer como aquecimento. Antes, por exemplo, de ir competir. Você vai competir lá na sua área e tá frio. Por exemplo, como lá em Baltimore, por exemplo, que é um frio desgraçado lá nas áreas de competição, o pessoal fica tremendo e entra todo duro para competir. Se você fizer o laçal antes de competir, você vai ficar bem aquecido. O Antônio ensinou uma outro aquecimento parecido com o laçal. Ele ensinou isso aqui, né? Não sei se vocês lembram. Tá vendo? Isso não deixa de ser um laçal, um pouco diferente, mas se você fizer o laçal, é mais efetivo ainda do que esse aquecimento que o Antônio ensinou, tá bom? O laçal vai esquentar você pra caramba. Então, a primeira coisa que você sente quando você pratica o laçal é calor, tá bom? Aquecimento. Você aquece muito, tá bom? Às vezes você engasga. Eu não sei se aí vocês fizeram e na hora que vocês estavam fazendo deu uma engasgada. Eu mesmo dei uma engasgada ali quando estava fazendo, tá bom? Faz tempo que eu não faço laçal, vou voltar a fazer. Tá bom? Vou voltar a fazer o laçal e o camisa de ferro. Vou virar o bicho de novo, vai ser o sexagenário mais pedreira da TSKF, tá bom? Outra coisa que pode acontecer com você é te dar gases, tá bom? Por isso que você segura o ânus, tá bom? Então, pode dar gases também na hora que você estiver fazendo aí o laçal. Então você pode também, além de sentir o calor, você também pode sentir frio, tá bom? E uma coisa que sempre dá em quase todo mundo que começa é tontura, tá bom? Porque a quantidade de oxigênio que você está respirando é bem maior do que a normal que você faz naturalmente quando você está caminhando, quando você está parado. Você está fazendo uma coisa a mais. Oxigena muito o seu cérebro, entendeu? Aí você dá aquela tontura. Não sei se alguém fez aí e sentiu tontura. É bem comum, tontura é bem comum, tá bom? Então, pessoal, esses são algumas reações que pode dar. Muito bem. E para a gente encerrar aqui, quais são os benefícios que tem a prática do laçal? Putz, tem muito benefício. Ó, é uma atividade física, é a primeira coisa. Se você não faz atividade física nenhuma, mas se você fizer o laçal, cara, é uma excelente atividade física. Não é ginástica, é uma atividade física excelente. Imagina você
começar a treinar, até um ponto que você faz 999. Imagina. Tá bom? Muito bem. Qual é o outro benefício que tem? O benefício cardiorrespiratório. O seu pulmão, ele trabalha mexendo. É por isso que quem fuma muito tempo, o pulmão vai travando e ele deixa de trabalhar. Quando você pratica o laçal, o seu pulmão, ele vai inchar e desinchar, ele vai inflar e desinflar, inflar e desinflar. Você trabalha bem o seu pulmão. Então, é um trabalho excepcional cardiorrespiratório. E ele melhora muito a sua circulação. É por isso que quando você está fazendo, o outro benefício é esse. Melhora muito a circulação. Principalmente nas suas extremidades. Sabe? Nas pontas dos dedos e nas pontas dos pés. Em qualquer extremidade sua, o sangue vai chegar até o finalzinho. Então é muito comum quando você termina o laçal, a sua mão está vermelha e os seus dedos quentes. Tá? Sabe aquele quando o pessoal escala geleiras, aquelas coisas que para a circulação na ponta dos dedos, que eles são obrigados a cortar os dedos porque a circulação não vai até lá? Justamente, quando você vai ficando velho, tendo mais idade, a sua circulação vai piorando também. Você pode ver que mão de pessoas velhas, normalmente ela é mais ressecada, os dedos mais secos, mais parecido com terra, né? Entendeu? O pessoal mais velho, porque a circulação começa a piorar. O que tem que fazer pessoas de mais idade? Praticar laçal. Entendeu? Então lá em Xangai, a velharada tudo pratica laçal. E também o laçal, para a gente encerrar aqui, é uma massagem para os seus órgãos internos. Você está o tempo inteiro movimentando, inflando e desinflando a barriga, os seus órgãos internos estão mexendo, estão massageando os seus órgãos internos. Então é um exercício fenomenal para fazer a massagem dos seus órgãos internos. Eu acho que todo mundo que pratica esporte de maneira geral devia praticar também o laçal, também os exercícios de Qigong e todos os exercícios de respiração, tá bom? Para a gente encerrar aqui, eu gostaria de desejar boa noite a todos. A TSKF está realmente empenhada aqui nessa quarentena, em fazendo de tudo para não ficar distante dos alunos. Eu sei que é uma época difícil para todos nós, não tenho certeza, não tenho dúvidas disso, tá bom? Eu gostaria de aqui contar com os alunos da TSKF em curtir essa live aqui, em divulgar, em compartilhar essa live aqui. E quando nós voltarmos para a TSKF, veja o que eu vou pedir aqui para vocês. Certamente a TSKF vai precisar de vocês. Estaremos vivendo um ano difícil. Talvez até, olha o que eu vou falar aqui, é chato o que eu vou dizer, mas talvez algumas academias nossas não irá sobreviver. Então nós vamos depender dos alunos, da divulgação dos alunos para que a TSKF continue sempre como foi, uma academia forte. De 2011 para cá, nossa academia caiu muito por causa da situação financeira do Brasil. 2011 foi nosso auge. Agora vocês imaginem agora depois da pandemia. Então estou fazendo um pedido para vocês. Quando vocês voltarem para a academia, veja o seu plano. Se você não deixou de renovar, procure o seu professor, converse com ele, veja no que você pode ajudar, tá bom? Vou aproveitar aqui o finalzinho dessa live para promover também a nossa palestra da magia dos dias da semana, que vai ser realizada no dia 25 de abril agora. Provavelmente já terminou os 15 dias a mais que o Dória resolveu colocar mais aí. Então provavelmente vai ser dia 25 mesmo, tá bom? E dia 30 nós vamos dar aquele curso fenomenal, que é o curso completo do Qigong Camisa de Ferro. Eu só tenho uma coisa para dizer desse curso Camisa de Ferro. Pensa numa coisa poderosa. Pensou? Camisa de Ferro. Camisa de Ferro é um exercício que você, homem, você, mulher, que fizer, você vai virar o bicho. Você vai ter uma saúde impecável. Você vai ter um corpo fenomenal. Muita força. Vou dar só um exemplo aqui para vocês. Vocês conhecem ele, Mestre Antônio. Mestre Antônio, uma vez, pessoal, eu sei que tem alguns da live que fazia luta na academia, curso de arbitragem de Cochu, e o Mestre Antônio Carlos, só de encostar a mão em um outro professor da nossa academia, que eu não vou falar o nome, ele deslocou o ombro da pessoa só de tocar no ombro da pessoa.
Então vocês não têm ideia do poder do Qigong Camisa de Ferro se você praticar da maneira que a gente ensina, tá bom? Prazer enorme de estar aqui com vocês, pessoal. Prazer enorme em ver todas essas carinhas aqui em cima curtindo a live. Estou muito contente com vocês. Provavelmente amanhã ou depois dessa live, talvez vão mandar no ar aí qual será a próxima live. Conto com vocês para estar aí, sempre curtindo as nossas lives, sempre compartilhando as nossas lives. Muito obrigado a vocês e tenha um bom resto de noite. Obrigado.